Oi, gente! E aí, como estão? A ansiedade da prova, estudando bastante, fazendo bastante questões? Espero que sim. Bom, eu tô aqui para ajudar vocês e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a prova de técnico de segurança do trabalho dos Correios de 2011. A banca não é a mesma que está fazendo essa. A banca foi a CESP. Mas eu acho super interessante as provas da CESP, porque ela faz as questões para você decidir entre certo e errado. E é ótimo para vocês estudarem, gente. Aqui eu vou conversar com vocês, é uma outra abordagem que eu vou fazer hoje. Eu vou conversar com vocês sobre cada questão que está nessa prova, na parte específica, na parte de segurança do trabalho. Então, não vão ter o que geralmente tem nas outras, quando eu faço correção de outras provas, bonitinho, onde está a resposta da questão, tudo eu vou conversar com vocês. Até para vocês pegarem esse material que já está no site, o site está na descrição do vídeo, e irem lá anotando a prova e o gabarito, para vocês irem anotando, vendo onde estão as dúvidas. E quando nós falamos em certo e errado, gente, eu acho maravilhoso para estudar. E é uma dica bem legal para vocês ficarem atentos na hora de conseguir distinguir entre uma alternativa e outra, se está correto ou não. Mas, gente, bora lá? Vamos lá, chega de papo, né? Acerca da inspeção prévia, julguem os itens a seguir. Sobre a NR2, é muito raro nós conseguirmos algumas questões em relação ao NR1, NR2, NR3, porque em geral elas não caem muito. E aqui eu achei super interessante essa prova, porque caiu bastante delas. E elas têm uns conceitinhos que são muito importantes para nós podermos entender as outras NRs. Tá? Então, bora lá. A questão 51 diz o seguinte: a declaração de instalações de novo estabelecimento deve ser feita de acordo com o modelo da própria empresa? Então, está errado. Por quê? Na NR2 tem lá o CAI, que é o modelinho já padrão do Ministério do Trabalho, que deve ser entregue ao Ministério do Trabalho. Quando tiver alguma alteração ou quando o estabelecimento estiver iniciando suas atividades. Bom, a ideia era que o fiscal do trabalho fizesse esse movimento de ir à empresa, olhar as instalações antes que a empresa entrasse em funcionamento. Mas, infelizmente, não há contingente suficiente para isso. Então, a empresa pode mandar esse modelo, esse CAI, essa declaração, né, para o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, gente, se colocarmos na prática, olha, menos de 0,1% das empresas faz isso, né? Porque eles são cobrados. Mas, com o E-Social, eu acho que isso vai mudar. Bom, 52. A declaração de instalações de novo estabelecimento deve conter obrigatoriamente a descrição detalhada das instalações. É aí, maravilhoso. Dispensando-se a descrição dos novos equipamentos. Está errado, gente. Por quê? Além da descrição do mobiliário, das instalações, a descrição dos equipamentos também é necessária, pois, de acordo com a NR12, os equipamentos também possuem riscos que podem expor ao trabalhador. Então, essa questão está errada, porque diz que dispensa a descrição dos novos equipamentos. Deve estar incluída a descrição dos novos equipamentos. Beleza? Próxima. 53. O órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego será ou não responsável pela emissão de certificado de aprovação de instalações, o CAI, conforme o tipo de instalação e a área de atuação da empresa. Oi? Gente, isso aqui está até ambíguo, né? Está errado por quê? Fala que o órgão regional do Ministério do Trabalho é ou não é? Fica aí uma dúvida. Na verdade, a SRTE, que é o órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego, ele é responsável pela emissão. Só que tem, como eu disse na questão 51, tem lá essa defasagem de auditores que não acontece, que a empresa deveria mandar, mas não manda. Mas, gente, em suma, a questão está errada porque não define. Está dizendo que é ou não é responsável. É responsável, sim. A SRTE é responsável, sim, pela emissão do CAI. Tá bom? Próximo.
Vamos lá. Em relação à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, regulamentada pela norma regulamentadora número 5, julguem os próximos itens. 54. Dada a necessidade de preservação eficiente sem riscos da segurança dos trabalhadores da empresa, as decisões da CIPA devem ser sempre tomadas pelo consenso dos seus integrantes. Tá errado, gente. Por quê? De acordo com a NR5, quando nós falamos lá no funcionamento da CIPA, diz que as decisões devem ser tomadas preferencialmente por consenso, porque pode não haver consenso. E aí faz o quê? Temos um presidente e um vice que vão tomar a frente. E também podemos fazer por votação e afins. Mas o erro desta questão está na palavrinha sempre. Lembram-se que há alguns vídeos atrás eu disse para vocês que quando nós falamos em concursos públicos, as palavrinhas sempre, todo, nunca, são palavrinhas que devem fazer nós ficarmos com as anteninhas ligadas, ficarmos atentos, porque em geral está errado. E essa questão é um exemplo disso. Sempre está errado. A norma diz preferencialmente. Beleza? Próxima questão. Questão 55. As atividades de treinamento dos membros da CIPA devem ser realizadas fora do horário de expediente normal da empresa? Está errado. Por quê? O treinamento lá de 20 horas dos membros da CIPA deve ser realizada dentro do horário de trabalho, distribuído em no máximo 8 horas por dia. Ok? Então, esse fora aqui que está errado. É dentro da jornada de trabalho. Beleza? Questão 56. Entre os objetos de conhecimento previstos no planejamento do treinamento dos membros da CIPA, devem ser incluídas noções de medidas de prevenção de acidentes e da síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS. Tá corretíssimo, gente. A AIDS é também, a noção sobre AIDS é também um dos instrumentos, das matérias contempladas no treinamento dos membros da CIPA, tá bom? E lembra-se que deve estar na CIPAT também, tá? Quando a empresa for fazer, a CIPA for fazer a CIPAT, na empresa deve conter noções sobre as medidas de prevenção contra a AIDS, tá? Então, bora lá, 57. Toda empresa pública deve constituir e manter em regular funcionamento uma CIPA. Tá certo. Mas por que, Letícia? É empresa pública. Gente, quando nós falamos em empresa que tem empregados, diz lá na NR1 que todas as empresas equiparadas para fins trabalhistas que possuem empregados regidos pela CLT devem observar as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, a CIPA é uma NR, certo? Então deve ser observada por empresa pública. E aqui eu faço mais um adendo para vocês. Lembra-se que eu disse em relação à palavra sempre? Aqui nós temos o toda. Essa é uma exceção. Fiquem ligados nas exceções, beleza? Vamos lá, questão 58. Cabe aos empregadores a escolha dos membros titulares e suplentes que representarão os empregados na CIPA? Está errado. Lembra-se a definição básica para a composição da CIPA? Representantes dos empregados serão eleitos em escrutínio secreto, tá? Em horário normal da empresa, de uma maneira que todos os empregados tenham oportunidade de participar. E os representantes dos empregadores serão indicados por este, ok? Então, o erro aqui está dizendo que os empregadores vão indicar os titulares e suplentes que vão representar os empregados, beleza? Bem tranquilinho, gente. Questão 59. Em razão da inexistência de cláusula na NR5 que proteja da dispensa arbitrária o empregado componente da CIPA, observa-se a ampla resistência dos trabalhadores em compor a comissão. Está erradíssimo, que além de existir sim na NR5
cláusula que protege contra dispensa arbitrária, ou seja, dispensa sem justa causa do membro da CIPA, e define ainda garantia de emprego até 1 ano após o fim do mandato. Temos também na CLT e na Constituição Federal. Ou seja, existe sim a cláusula e muito pelo contrário do que diz a questão. Tem a resistência relacionada à participação na CIPA não é quanto à existência da cláusula. Está mais quanto às atividades que devem ser feitas. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das CIPAs são só no papel, não atuam, tá? E alguns trabalhadores que querem manter aí 2 aninhos do seu emprego acabam se candidatando para membros da CIPA. Lembrando que somente os eleitos têm estabilidade, tá? Lembre-se disso. Questão 60. Entre as atribuições da CIPA, inclui-se a de divulgação de informações a respeito da saúde e da segurança do trabalho na empresa. Certíssimo! Está lá no NR5, nas atribuições da CIPA, que ela deve ajudar a divulgar as informações sobre a SST e os riscos presentes na empresa. Beleza? Junto com o CESMIT, tá, gente? Parceria. Vamos lá. Questão 61. Constituem atribuições do presidente da CIPA a supervisão e a coordenação das atividades de secretaria. Certíssimo. Podem ir lá no NR5, que entre as atribuições do presidente da CIPA está a supervisão e coordenação das atividades de secretaria. Beleza? Próximo. Julguem os itens seguintes a respeito do equipamento de proteção individual, os nossos lindos EPIs. Vamos lá, questão 62. É responsabilidade do empregador exigir o uso adequado do EPI pelo trabalhador e comunicar ao MTE as irregularidades observadas. Certíssimo! Gente, como eu disse para vocês em outros vídeos, quando nós vemos em alguma NR o que são responsabilidades, empregador, empregado, empresa, empresa contratada e tal, temos que ficar atento, porque, gente, é batata que vai cair em prova. E aqui temos um exemplo, beleza? Então tá certíssimo, podem ir NR6, responsabilidade do empregador, que vocês vão ver que ele sim deve exigir o uso adequado do EPI e comunicar qualquer irregularidade que houver, beleza? Vamos lá, questão 63. As comunicações pelo empregado de irregularidades que tornem impróprio o uso do EPI restringe-se a situações de trabalho em diversas atividades simultâneas. Não é porque você está fazendo várias atividades ao mesmo tempo que só neste momento que você vai dizer qualquer irregularidade em relação ao seu EPI. Não, gente, qualquer situação que o empregado verifique alguma irregularidade no EPI que não deixe que ele seja eficaz, deve comunicar, ok? Bora lá, 64. A empresa é obrigada a oferecer aos seus empregados EPI adequado aos riscos a que estão sujeitos. Certíssimo, gente, isso é o básico do básico do básico, beleza? NSS. 65. Exige-se certificados de aprovação apenas para EPIs importados, sejam eles utilizados ou comercializados no Brasil. Errado! Todo equipamento que quer ser considerado um EPI deve ter o certificado de aprovação, beleza? Dentro das nuances que a NR6 diz, beleza? Vamos lá, 66. O certificado de aprovação de EPI destinado à comercialização tem prazo de validade vinculado à avaliação da conformidade do equipamento no âmbito do município onde será utilizado. Tá errado, gente. O certificado de aprovação é responsabilidade do órgão especializado em saúde e segurança do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. O município não tem nada a ver com isso. Isso é responsabilidade do órgão de âmbito nacional, beleza? Teve um colega nosso que disse que estava com dúvida nessa questão. Espero ter esclarecido. Qualquer coisa é só entrar em contato. Vamos lá, 67.
Existem capacetes EPI de proteção para a cabeça que, além de protegerem o trabalhador contra impactos de objetos sobre o crânio, protegem-no contra choques elétricos. Sim, gente, tem os capacetes específicos contra risco, contra choques elétricos. Tem, ó, certinho, pode ir lá no nosso anexo da NR6 que vocês vão encontrar. Beleza? Bora lá. A respeito de análise, parecer, testes e ensaios dos equipamentos de proteção, julguem os itens que se seguem. 68. Os fabricantes de vestimentas de proteção contra o frio devem comprovar junto ao Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, DSST, por meio de laudos técnicos e ensaios efetuados por laboratório capacitado no Brasil, os requisitos de designação de tamanhos de resistência à penetração de água e ao rasgamento. Corretíssimo, galera. Acho muito legal vocês escreverem, anotarem essa questão aqui, que eu achei ela muito interessante. Porque ela não vale só para as vestimentas, vale para outros também. Beleza? Próximo. 69. As informações sobre os resultados obtidos em ensaios de conformidade efetuados para determinar os níveis ou classes de proteção do EPI devem ser prestadas em língua portuguesa. Corretíssimo, corretíssimo e óbvio, né, gente? Porque, né, se nós estamos no Brasil, se a nossa língua materna é portuguesa, então, né, isso aí não tem nem o que discutir. Vamos lá, 70. O Manual de Instruções de EPI, destinado à proteção em trabalhos ou manobras em instalações elétricas, deve conter informações relativas à periodicidade dos ensaios dielétricos a que o EPI deverá ser submetido. Sim, gente, e esses ensaios são de responsabilidade do empregador, beleza? 71. Todo equipamento de proteção, nacional ou importado, deve obrigatoriamente passar por ensaio em laboratório brasileiro, não sendo aceitos os ensaios realizados por laboratórios de organismo estrangeiro. Tá errado, gente. Por quê? Os laboratórios brasileiros podem, como eu vou dizer, certificar, eles podem... nossa, esqueci a palavra agora, mas... Gente, eles podem atestar que este equipamento foi realizado, o ensaio desse equipamento foi realizado de acordo com os padrões que os laboratórios brasileiros também usam e podem tranquilamente ser utilizados e colocados à venda, beleza? Então, essa questão está errada por isso, tá? Não é obrigatório, beleza? Preferencialmente, mas tem que dar uma olhadinha como é que ele foi, quais foram os padrões utilizados por esse ensaio, tá? Bora lá. Com relação à medida de proteção à saúde e à segurança do trabalhador no âmbito da empresa, julguem os itens a seguir. 72. A implantação de medidas de caráter coletivo na empresa deve ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores. Corretíssimo, gente. Você vai dar um instrumento sem ensinar como é que ele funciona? Não tem como. Não tem como. Senão ele não vai funcionar efetivamente. Vamos lá. 7.3. Compete à empresa o desenvolvimento de meios de identificação e correção de falhas de segurança, bem como de conscientização dos trabalhadores sobre os riscos de acidente. Corretíssimo, gente. É responsabilidade da empresa e do empregador. Vamos lá. 74. Os treinamentos destinados à proteção de saúde e segurança do trabalho devem ser restritos aos empregados por serem eles os diretamente expostos aos riscos de acidente na empresa. Bom, gente, aí temos um adendo. A partir do momento que dentro da empresa nós temos uns determinados riscos, por mais que às vezes um trabalhador não tenha contato direto, mas ocasional com o risco, ele deve ser informado, pelo menos. Ele pode não precisar receber treinamento completo, como se fosse trabalhar, elaborar, realizar essa atividade, mas ele tem sim que estar
ciente dos riscos aos quais está exposto. Beleza? Então, por isso, essa questão está errada. Vamos lá. No que se refere a procedimentos de comunicação dos perigos à saúde e à segurança do trabalho, julguem os itens subsequentes. 7.5. A comunicação interna que ocorre na empresa entre vários níveis e funções inclui detalhes sobre a participação de cada um e também das pessoas representantes do SST na empresa. Com certeza, gente. Lembrando que na nossa área de saúde e segurança do trabalho, os nossos clientes são os trabalhadores, ou seja, nós temos clientes internos. É eles que nós devemos atender, beleza? Esse é o foco da nossa área. Vamos lá, 7.6. É indispensável e obrigatória a comunicação aos trabalhadores efetivos pela empresa dos perigos à saúde e à segurança do trabalho. Aí beleza, né? Aos terceirizados e visitantes, dada sua condição de transitoriedade na empresa, é suficiente a comunicação dos principais riscos. Então, gente, não é bem assim. Se estão expostos ao risco, tem que ser informado, beleza? Tem que ser comunicado de todos os riscos presentes, não só dos principais, beleza? Próxima. Em relação à sinalização de segurança, prevista na NR26, lembre-se das alterações, julguem os itens seguintes. 77. A cor verde, que sinaliza a segurança, deve ser empregada para identificar zonas em que há ausência de perigo na empresa. Não é. Tá errado. Gente, no escopo do edital de vocês, não tá falando muitas NBS relacionadas à NR26, mas em outros vídeos eu também já falei em relação às cores. Tenho os vídeos da prova da Petrobras que também vão servir para vocês, são bem bacanas. Eu estou explicando certinho quais são as cores, como funciona e tudo, beleza? Aproveitem os vídeos que estão no canal, gente. 78. Nas indústrias, a cor vermelha não deve ser utilizada para assinalar perigo, excetuando-se em alguns casos, como de advertência de perigo em luzes de barricadas ou de sinalização em tapumes de construção, em outras obstruções temporárias e o de sinalização em botões interruptores de circuitos elétricos para parada de emergência. Tá certo. Por quê? Lembre-se, gente, que para a segurança do trabalho, a cor que está relacionada à atenção, tem perigo, né, é a cor amarela, beleza? Continuando. Em relação à avaliação de riscos prevista no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, julguem os itens a seguir. 79. No processo de avaliação de riscos, considera-se, entre outras informações, os locais onde o trabalho é realizado, os dados toxicológicos, epidemiológicos e outros relacionados à saúde, a duração e a frequência da realização de tarefas. Perfeito! Gente, são todos esses aspectos que devem ser analisados no momento de avaliar os riscos existentes no posto de trabalho. Beleza? Bora lá, 80. Lembre-se que isso está no PPRA, hein? 80. As populações suscetíveis a riscos e os grupos a eles vulneráveis são treinados para se precaverem contra a ocorrência de acidentes ou a incidência de doenças, razão pela qual, no referido programa, desconsideram-se os riscos a que estão sujeitos essas populações e grupos. Gente, muito pelo contrário, deve-se considerar sim, porque se o trabalhador está trabalhando neste ambiente, ele deve ser informado, tá? Bora lá, 81. Essa avaliação deve ser realizada sempre que houver necessidade de dimensionar a exposição dos trabalhadores aos riscos e os resultados devem ser expressos em termos quantitativos. Certíssimo! Gente, toda empresa que tiver um empregado deve fazer PPRA para CMSO, tá? Lógico que dependendo do grau de risco, não precisa todas as etapas e enfim, mas deve fazer. Beleza? Bora lá. 82.
A avaliação de riscos serve para estimar ou calcular os riscos advindos de perigos, considerando-se a adequação dos controles existentes, a fim de se decidir se o risco é aceitável ou não. As nossas medições, gente. Nós vamos lá com os nossos equipamentos bonitinhos fazer essas medições. Tá certíssimo. Vamos lá. 83. Na elaboração de normas e procedimentos relativos à prevenção de acidentes e proteção do trabalhador no ambiente de trabalho. Bom, retomando aqui, tive que dar uma paradinha. Na elaboração de normas e procedimentos relativos à prevenção de acidentes e proteção do trabalhador no ambiente de trabalho, é suficiente considerar os riscos relacionados a agentes físicos e químicos? Tá errado, gente. Os biológicos está lá no comecinho do PPRA. Nós vamos considerar, de acordo com o PPRA, os riscos físicos, químicos e biológicos. E ainda temos ergonômicos e de acidente, né? Ou mecânicos, né? Dependendo da doutrina que você vê, enfim. Vamos lá. Julguem os próximos itens, referentes ao sistema de gestão de inspeção de equipamentos. 84. Os equipamentos de manuseio de materiais, como empilhadeiras e dispositivos de guindar, por exemplo, não necessitam de inspeção regulares, visto que, terminado o prazo de garantia, devem ser substituídos. Tá errado, gente. Por quê? Todo e qualquer equipamento ou máquina, ele deve ter as suas inspeções regulares. A própria MR12 diz isso e fala como devem ser feitos. Gente, imagina trocar todos os equipamentos ou máquinas quando acabar a garantia. Não tem empresa que aguente. Às vezes o equipamento ou a máquina tá boazinha. Se você manutenir, ela fica tranquila, tá? Então está errado. 85. A prevenção contra o surgimento de condições inseguras abrange inspeção, manutenção constante e reparo dos equipamentos na empresa. Exatamente, gente, está corretíssimo. É como eu acabei de falar sobre a questão 84. Prestem atenção, uma contradiz a outra, né? Prestem atenção nessas contradições. Vamos lá. A respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, cujo objetivo é promover a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção de saúde do trabalhador, julguem os itens subsequentes. 86. Cabe à CIPA a identificação dos riscos do processo de trabalho e elaboração do mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores e com assessoria do SESMIT, se houver. Corretíssimo. Atribuições da CIPA e NES5. Vamos lá. 87. Uma das atribuições da CIPA é requerer ao SESMIT, se houver, ou ao empregado, a paralisação de máquina ou setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Errado, gente. Por quê? Sim, a CIPA pode até indicar uma máquina ou um equipamento que esteja aí com risco grave e iminente e pedir para paralisar, mas isso ele não deve fazer diretamente para o empregado, gente. Ele faz para o SESMIT, tá? Para o empregador, beleza? Lógico, com os devidos porquês, né? Vamos lá, 88. Os empregados devem indicar à CIPA, ao SESMIT e ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Certíssimo. Beleza? Também tem na R5. Reuniões extraordinárias da CIPA devem ser realizadas caso haja denúncia de situação de risco grave iminente que enseja a aplicação de medidas corretivas de emergência. Certinho, gente. Essa é uma das hipóteses das reuniões extraordinárias da CIPA. Lembre-se que a CIPA ela tem reuniões ordinárias mensalmente de acordo com o calendário pré-estabelecido. Ok? Bora lá. 90. A CIPA deve ser composta exclusivamente por representantes dos empregados, ressalvadas alterações disciplinadas em atos normativos para setores econômicos específicos? Errado, gente. Composição da CIPA, representantes, empregados e empregadores. Beleza? Tranquilinho. 91.
A duração do mandato dos membros eleitos da CIPA é de 1 ano, não sendo permitida a reeleição. Gente, pode sim haver uma reeleição seguida, beleza? Bora lá para frente. Com relação à análise preliminar de riscos, APR, julguem os itens que se seguem. A APR não é uma técnica aprofundada de análise de riscos e geralmente precede outras técnicas mais detalhadas de análise, visto que, por meio dessa análise, objetiva-se determinar os riscos e as medidas preventivas antes da fase operacional. Tá certíssimo, gente. É a partir da APR que nós vamos ter os dados suficientes para partir para outras técnicas, como análise da árvore de falhas. Nós temos aí que nós falamos muito na prova da Petrobras sobre o ASOP e afins. Tá? Tem várias técnicas. Particularmente eu gosto do Ishikawa. Mas aí vai lá na disciplina de administração geral que vai dizer para vocês. Mas vamos lá. 93. A partir da descrição dos riscos, são identificadas as causas, os agentes e os efeitos, as consequências desses riscos, possibilitando a definição de ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas. Corretíssimo! É a partir da identificação e da descrição dos riscos que nós vamos conseguir tomar qualquer providência. Beleza? 94. A priorização das ações é determinada pela categorização dos riscos. Assim, quanto mais prejudicial ou maior for o risco, mais rapidamente deverá ser solucionado. Lógico, gente. Aquele com mais probabilidade de causar um acidente, ou mais rápido ou em maior quantidade, deve ser reduzida, eliminada, deve ser tomada uma ação o quanto antes, beleza? Então vamos lá. 95. A APR consiste em uma análise inicial quantitativa, realizada na fase de elaboração do projeto e desenvolvimento de qualquer processo, produto ou sistema, considerado especialmente importante para a investigação de sistemas novos, de alta inovação e ou pouco conhecidos. Errado, gente. A APR, primeiro, ela vai identificar a existência do risco. E quais são eles? Ou seja, primeiro nós vamos fazer uma análise qualitativa dos riscos, beleza? Esse para mim foi o ponto mais errado aí dessa questão. Mas vamos lá. A APR é bastante útil como ferramenta de revisão geral da segurança em sistemas já operacionais, uma vez que, por meio dessa análise, são revelados aspectos que, às vezes, poderiam passar despercebidos. Maravilhoso! Gente, quando nós falamos em análise de riscos, é sempre bom, tá? Lembre-se da OSAS 18001. Ela fala bastante, que ela é específica para a gestão da segurança do trabalho, né? E vai cair na prova de vocês. Vamos lá. Constitui a etapa básica da APR. Olha só, gente, 3 questõezinhas maravilhosas para vocês colocarem no material de vocês estudarem em relação à APR. Achei muito legal. Ó, 97. A identificação dos riscos com potencial para causar lesões diretas e imediatas, perda de função, valor, danos a equipamentos e perda de materiais. Sim, é uma etapa básica. Vamos lá. A elaboração de séries de riscos, determinando-se para cada risco principal detectado os riscos iniciais e contribuintes associados. Gente, perfeito, tá? Maravilhoso esse aí, tá muito legal. 99. A revisão de problemas conhecidos, que consiste na busca de analogia ou similaridade com outros sistemas para a determinação dos riscos que podem estar presentes no sistema que está sendo desenvolvido, tomando como base a experiência passada. Gente, é o aprendizado com as experiências passadas, pode ser um benchmarking, ou seja, uma análise com situações parecidas em outras empresas ou até mesmo nem na empresa, mas em outros setores, tá bom? Também é uma etapa básica da PR. Vamos dar uma olhadinha
nas próximas questões. São bem interessantes. E fala de uma análise que vai cair na prova de vocês, hein? Prestem atenção. A análise de árvore de falhas, a AAF, constitui excelente método para estudo dos fatores que podem causar um evento indesejável, a falha, consistindo na determinação das sequências de eventos indesejáveis, topo, a partir da combinação lógica das falhas dos diversos componentes do sistema e cuja utilização é recomendada no estudo de situações complexas. Considerando essas informações, julguem os itens seguintes. 100. A AAF, técnica dedutiva que, focalizando um acidente particular, fornece o método para a determinação de causas desse acidente, consiste em um modelo gráfico no qual se dispõe diversas combinações de falhas de equipamentos e erros humanos que podem resultar em acidente. Maravilhoso, gente! Muito incrível, conceituação muito bacana para vocês estudarem também. 101. A avaliação qualitativa pode ser utilizada na análise e determinação das combinações de falhas de componentes, erros operacionais e outros defeitos que possam causar o evento topo. Certo? Gente, análise de falha, avaliação qualitativa é o ter, existir, tá? Não o quanto, mas só por estar lá, beleza? Vamos lá, 102. O principal conceito da AAF é a transformação de um sistema físico em um diagrama lógico estruturado, a árvore de falhas, no qual são especificadas as causas que levam à ocorrência de determinado evento indesejado de interesse denominado evento topo. Ou seja, nós vamos destrinchar essa falha. Vamos lá ver certinho quais foram as suas causas, indo a fundo para tentar eliminá-las, beleza? Próximo, 103. O evento indesejado recebe o nome de evento topo por estar localizado no nível mais baixo da árvore de falhas? Não, gente, é no nível mais alto, porque é a partir do evento topo que nós vamos descobrindo as causas, que nós vamos achando as raízes, vamos dizer assim, dessa falha, beleza? Desse evento indesejado. 104. Os eventos do nível inferior recebem o nome de eventos básicos ou primários, pois são os que dão origem a todos os eventos de nível mais baixo. Gente, nível superior, beleza? Perdão, nível superior, que são esses eventos básicos ou primários, tá? NR7 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, nosso lindo PSMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. Acerca desse assunto, julguem os itens que se seguem. 105. Não é necessário manter o material requerido para a prestação dos primeiros socorros sob a responsabilidade de uma pessoa treinada para este fim. Gente, o último tópico do PCMSO antes dos anexos. É necessário, deve ser requerido o material de primeiros socorros aquela pessoa que sabe usar. Porque não adianta ter o material e também a pessoa não sabe usar. Não ter um indivíduo que saiba anunciar. Não adianta. 106. O PCMSO deve obedecer a um planejamento no qual estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo tais ações ser objeto de relatório mensal. Errado, gente. O relatório, ele é anual. Beleza? Tá, NR7. 107. O PCMSO deve orientar-se à prevenção, ao rastreamento e ao diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, incluindo-se os de natureza subclínica, bem como a constatação da existência de casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Corretíssimo, gente. Está lá no início do nosso PCMSO, da NR7, beleza? 108.
Todo estabelecimento deve estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. Correto, também está no último tópico do PCMSO antes dos anexos. Por quê? Nós temos que ter um kit de primeiros socorros adequado aos riscos que estão envolvidos os trabalhadores dessa empresa, ok? Vamos começar as últimas questões, bora lá. A proteção contra incêndios consiste em um conjunto de medidas a serem adotadas a fim de se evitar que os sinistros ocorram. Contudo, caso isso não seja possível, os riscos de incêndio devem ser ao menos controlados por meio da adoção de medidas de combate ao fogo e de contenção de sua propagação. Acerca desse assunto, julguem os itens de 109 a 114. Vamos lá. 109. As portas de entrada, de saída ou de emergência de um estabelecimento ou local de trabalho devem ser fechadas à chave, aferrolhadas ou presas durante as horas de trabalho. Tá errado, gente, na R23 é muito clara. As portas devem ficar desobstruídas, devem ficar abertas. Porque senão como que vai acontecer a fuga, né, galera? Então, 110. Os locais de trabalho devem dispor de saídas em número suficiente e dispostas de modo que as pessoas estejam nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em situações de emergência. Maravilhoso. Tranquilo. NR23. 111. Caso um incêndio se inicie, cabe acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente o corpo de bombeiros, desligar máquinas e aparelhos elétricos, se a operação de desligamento não envolver riscos adicionais, e combater o fogo o mais rapidamente possível pelos meios adequados. Gente, maravilhoso, corretíssimo. Legal também vocês anotarem essa questão aqui, que ela tá muito bacana, ela tá bem completa e concisa em relação à brigada de incêndio, o que fazer no momento de um incêndio. 112. Os exercícios de combate ao fogo devem ser feitos periodicamente para garantir que o pessoal grave o significado do sinal de alarme, que a evacuação do local se faça em boa ordem, que seja evitado o pânico, que sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos empregados e seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as áreas. Correto também. Também acho legal vocês anotarem essa questão. 113. Os planos de exercício de alerta de combate ao fogo não devem ser preparados como se fosse um caso real de incêndio. Gente, tá errado. Por quê? Nós estamos falando dos simulados, da simulação de um incêndio. Ou seja, ela tem que ser o mais próximo do real possível, ok? Por isso que a galera da brigada de incêndio é treinada com os extintores. Quando nós vamos fazer o treinamento de brigada de incêndio, se coloca fogo em tambores para que eles realmente, os brigadistas, saibam utilizar e o que fazer no momento de um incêndio, tá? Mesmo nos simulados. 114. Fábricas ou estabelecimentos que não mantenham equipes de bombeiros não necessitam ter membros do pessoal operário, guardas e vigias aptos a manejar e utilizar corretamente o material de combate ao fogo. Tá errado, gente. E os brigadistas têm que ter a brigada de incêndio, tá? Vamos lá para as 6 últimas questões. Com relação à NR5, julguem os seguintes itens. Essa prova gostou da NR5, né, gente? Achei super interessante, ela amou a NR5. Vamos lá. 115. O treinamento para o pessoal que integrará a CIPA deve ter carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 8 horas diárias e deve ser realizado fora do expediente normal da empresa. Já vimos essa questão antes, né? Nesta mesma prova, né? Tá errado, gente. É durante a jornada de trabalho e divididas em no máximo 8 horas por dia. Vamos lá. 116. A empresa contratante deve adotar medidas necessárias para que as empresas contratadas
sua CIPA e os designados e os demais trabalhadores lotados do estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho e sobre as medidas de proteção adequadas. Certíssimo, gente! Vamos lá. 117. As empresas instaladas em centro comercial, tipo shopping, tá? Ou industrial, devem estabelecer, por meio de deliberação dos membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e das instalações de uso coletivo, podendo, para isso, contar com a participação da administração desses espaços. Correto também, gente. Está na NR5. 118. Compete à CIPA realizar periodicamente a verificação dos ambientes e das condições de trabalho para identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Gente, corretíssimo! É uma das atribuições da CIPA. 119. O treinamento para o pessoal que integrará a CIPA deve contemplar, entre outros itens, noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes da exposição aos riscos existentes na empresa. Gente, correto, correto e correto. Dei uma olhadinha no conteúdo programático do treinamento dos membros da CIPA, tá bom? Última questão. 120. É atribuição da CIPA colaborar no desenvolvimento e na implantação do PCMSO, do Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais e de outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Exatamente, gente. A CIPA ela vai auxiliar, ela faz parte da propagação da informação sobre saúde e segurança no trabalho. Beleza? Gente, esse foi um outro formato de vídeo de revisão para vocês. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tem essa prova já no site. O site está na descrição do vídeo.